Olá, meu nome é Guaraci Araújo e este é o 33º episódio do Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. Psychologists have shown that people unskilled at something somehow do not know their own Muitas pessoas relatam uma sensação desagradável, incômoda, quando tentam se comunicar com bolsonaristas, extremistas de direita de modo geral. As pessoas relatam que tem uma dificuldade grande de conversar com essas pessoas, né, com extremistas, porque o extremista adota uma postura, que é uma postura que parece arrogante, soberba, na qual ele só admite dar atenção e ouvir de fato as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões. Isso faz com que as tentativas de interlocução com extremistas, bolsonaristas radicais, por exemplo, se torne uma coisa muito desagradável. Muitas vezes o interlocutor dessas pessoas sente que está numa espécie de conflito bélico com a pessoa, ou pior, sente que fala com alguém que trata tudo aquilo que você diz como uma parede. Simplesmente se recusa a admitir e continua afirmando as próprias posições e dando a elas. Essas posições podem ser boas ou às vezes não, muitas vezes não, mas as opiniões da própria pessoa são superestimadas e, em compensação, as opiniões do interlocutor são sistematicamente rebaixadas. A isso se soma, muitas vezes, uma sensação de que essas pessoas, embora não tenham nenhuma garantia a nos oferecer em termos do seu conhecimento, elas agem como se elas tivessem um conhecimento absoluto da questão. Esse fenômeno já foi estudado. Ele é chamado de efeito Dunning-Kruger. Os psicólogos norte-americanos David Dunning e Justin Krieger elaboraram essa teoria. A teoria afirma que, em muitos casos, em certos casos, indivíduos que de fato não sabem muito a respeito de um assunto agem e dialogam com outros a partir de uma posição de aparente superioridade. Uma superioridade que é naturalmente ilusória, porque de fato essa pessoa é mal informada, ela é pouco informada a respeito do assunto. Ela assume ideias preconcebidas, preconceitos, intuições, senso comum, dão a essas afirmações que não têm uma base muito sólida, uma grande confiança e se agarram a isso com muita força, afirmando estarem em posse do conhecimento verdadeiro, do conhecimento adequado a respeito do assunto. Qual que é o problema que está em jogo aqui? Bom, é um problema com o qual, no fundo, a filosofia lida literalmente há milênios, né? É o problema de ser capaz de estimar o próprio conhecimento e, sobretudo, ser capaz de estimar, de compreender a própria ignorância. Esse foi, vamos dizer, um dos principais objetivos do grande filósofo, né, um dos personagens principais da história da filosofia, Sócrates. O que Sócrates, ensinava para as pessoas? Sócrates ensinava o reconhecimento dos limites, da ignorância, das incapacidades, dos desconhecimentos. Ele fazia com que as pessoas entendessem que a busca do conhecimento não envolvia apenas descobrir o que o mundo oferece para ser conhecido, mas envolve também um trabalho sobre si mesmo, de modo a construir, o sujeito construir para si mesmo uma percepção clara dos seus próprios limites. Era disso que o Sócrates falava quando ele falava só sei que nada sei. Quer dizer, a gente poderia traduzir o que Sócrates fazia hoje dizendo simplesmente que Sócrates propunha aos seus interlocutores que eles adquirissem a capacidade de avaliar as próprias capacidades e a capacidade de avaliar até onde as suas próprias capacidades vão. Ora, aqueles que se dedicam a um assunto, que se envolvem com um processo de aprendizado a respeito de um assunto, muitas vezes descobrem ao longo da sua trajetória que aquelas coisas nas quais eles acreditavam, de fato, eram crenças frágeis, baseadas em senso comum, em muito pouca verificação e justificação. É uma coisa típica na trajetória de alguém que se dedica a um campo de estudos, como, por exemplo, a política. Eu vou confessar a vocês, fazer uma confissão particular. Eu confesso que eu demorei muito tempo para conseguir ter uma compreensão um pouco mais adequada do que é a vida política, porque eu tinha uma série de ideias preconcebidas que me atrapalhavam a vida. Ora, junte-se a isso,
aquele sentimento de superioridade que aquela pessoa que supostamente sabe mais tem, e a gente entende também, né, que o efeito Dunning-Kruger tem a ver demais com a insegurança das pessoas. Né? Existe uma questão que a gente não está tocando aqui, que tem que ser tocada. A distribuição de conhecimento na nossa sociedade é precária, é desigual, é injusta. Então, muitas pessoas não têm acesso a conhecimento. Mas aí a internet apareceu e ofereceu a essas pessoas a impressão de que elas dispõem de uma fonte fiável, segura e qualificada, quando muitas vezes o que elas buscam lá é alguma afirmação extremamente sem fundamento, sem apoio, mas que circula, por exemplo, nas redes. E se outras pessoas, ainda por cima, né, outros desconhecedores, saúdam essa pessoa que afirma a sua ignorância como verdade, o problema se torna ainda mais complicado. E se existe uma área onde isso é complicado, é a política. Porque os termos que nós usamos na política são termos que nós usamos no dia a dia. Não é igual, por exemplo, a medicina, a química ou a física, que tem um vocabulário técnico que afasta as pessoas da crença de que elas podem entender aquilo de uma forma tão superficial. Mas, infelizmente, no caso da política, nós não temos algo assim. Bom dia.